Vamos lá então, gente, dar continuidade, certo? Aos nossos operadores lógicos. Estamos falando sobre a linguagem da lógica formal, perfeito? Já falamos sobre 4 operadores. E vamos finalizar esses 6 operadores agora, perfeito? Vamos dar continuidade então aqui. Vamos lá. Olha só. O nosso próximo operador lógico, né? Nós falamos já do e, da conjunção, já falamos da disjunção exclusiva e da condicional. O nosso próximo operador, que é o 5º operador, vai ser quem, Josmar? Vai ser o bicondicional. Quem é o bicondicional, Josmar? Ah, é o nosso se e somente se. O nome deixa bem claro já pra gente o quê? Que uma bicondicional são o quê? São 2 condicionais juntas. Não, bicondicional. Bicondicional, então, Josmar, eu percebo que o símbolo até faz sentido, ó. Não é uma bi? A condicional é o símbolo de implica. Vai para um sentido. Se eu tenho uma bicondicional, são 2 condicionais. Então, ela vai e ela volta. Então, se a gente tem uma bicondicional, ela vai e volta. Beleza. Colocando por extenso, teremos o seguinte. P, se somente se que. Quem vai ser P se somente se que, né? Pegando aquele exemplo de Maria, né? Então, ó, Maria é uma aluna dedicada, se e somente se Maria passou no concurso. Então, o se somente se é a condicional que vai e volta, beleza? Então, Maria é uma aluna dedicada, se somente se Maria passou no concurso. Então, uma bicondicional, então eu posso pensar assim, ó. Olha que legal, ó. Em conjuntos, como é que eu posso pensar? É a condicional que vai e volta. São 2 condicionais. Mas nós vimos, Josimar, que a condicional dá a ideia de que está contido. O e nós vimos que é a interseção. E está contido. Olha que interessante. P está contido em que? Interseção ao mesmo tempo que o que está contido em P. Mas observa aqui algo engraçado. Se o P ele está dentro do Q e o Q está dentro do P, isso só pode acontecer quando na vida? Quando é que o P está contido em Q? Por exemplo, se essa sala está contida naquela e aquela sala está contida nesta, isso acontece quando, Josimar? Isso acontece se as 2 salas forem o quê? Iguais. Então é por isso que no se somente se, os conjuntos são iguais. Ah, então é por isso que no se somente se, os conjuntos são iguais. Bacana, Josimar. Então, no se somente se, P é igual a Q. Então, no se somente se, nós temos uma igualdade de conjuntos. Legal, legal, legal. Agora, vamos lá, né? Eu pego e penso assim. P e Q. Tabelinha verdade. 1, 2, 3, 4 linhas. P, se somente se Q. Para 4 linhas, para 2 proposições, para 4 linhas, nós temos VV, VF, FV, FF. Então, VV, VF, FV, FF. Então, no se somente se, então eu posso colocar aqui do lado, ó,
os conjuntos são iguais. Eu posso ter elemento dentro ou até mesmo fora. Então, olha só a primeira linha. Se o elemento pertence a P, ele pertence a Q? Sim, porque os conjuntos são iguais. Se os conjuntos são iguais, então, se pertence a um, pertence a outro. Verdadeiro. Olha a segunda linha. Tem como o elemento pertencer a P e não pertencer a Q? Não tem como, Josmar, porque os conjuntos são o quê? Iguais. Então, segunda linha é falso. Olha a terceira linha. Tem como não pertencer a P, mas pertencer a Q? Também não tem como, porque os conjuntos são iguais. Agora, se não pertence a P, também não pertence a Q. Perfeitamente. Então, no se somente se, só vai ser verdadeiro se os valores forem o quê? Iguais. Por quê? Porque os conjuntos também são iguais. Então, pensa assim, ó. Quando é que o se somente se é verdade? Quando forem iguais. V com V, F com F. Então, se os valores são iguais, vai ser verdadeiro. Porque no se somente se, os conjuntos são iguais. Beleza. Será que pode comutar, Josimar? Será que possui essa propriedade? Olha só. Verdade com falso, segunda linha, dá falso. Falso com verdade, também dá falso. Então, pode sim comutar. E faz sentido, ó. Se P é igual a Q, Q é igual a P. Então, possui sim a propriedade comutativa. P, se somente se Q, é equivalente a Q, se somente se P. Então, possui sim a propriedade comutativa, né? E tem algo interessante para falar também. Por exemplo, ó, P, se somente se Q, eu posso falar o seguinte. Não é uma bicondicional? Então, se é uma bicondicional, são duas condicionais juntas. Então, se é uma bicondicional, eu posso pensar o seguinte. Ela possui as duas condições ao mesmo tempo. Porque lá no se, então, nós tínhamos uma condição suficiente, indo, e uma condição necessária, voltando. Aqui no se somente se, tem que falar as duas coisas. P é condição necessária e suficiente para o quê? Beleza? Então aqui nós temos duas condições. O P, Maria ser aluna dedicada, é condição necessária e suficiente, né, para o quê? Então aqui nós temos duas condições. Beleza? Condição necessária e suficiente. Beleza. Então, Josmar, se somente se bicondicional, os conjuntos são iguais, se os valores forem iguais nas tabelas da verdade, possui a propriedade comutativa e é condição necessária e suficiente. Beleza. E, por último, o nosso, né, operador, que é a nossa negação. Quem é a negação, Josmar? A negação pode ser o não. A negação pode ser o quê? Não é verdade que. E a negação pode ser o quê? É falso que. Quais são os símbolos que nós temos? Os símbolos que nós temos na negação pode ser um tio ou até mesmo uma cantoneira. Que aqui, ó, uma cantoneira. Beleza? Então, por exemplo, se eu falar para você, ó, P, não P.
P é Maria, Maria é uma aluna dedicada. Então, por extenso, seria Maria não é uma aluna dedicada, não é isso? É falso que Maria é uma aluna dedicada. Não é verdade que Maria é uma aluna dedicada. Então eu posso colocar não, é falso que, não é verdade que, beleza? Assim que eu falo. Perfeito? Então eu estou negando esse pensamento. Perfeito? Agora, você quer a tabela verdade? P, bem simples, não P. Se eu tenho apenas uma proposição, 2 elevado a 1, que dá quanto? Dá 2. Então, 2 linhas. Verdade, falso. Aqui é bem simples, né? Qual é a negação, né, da verdade? Do ponto de vista lógico, falso. Negação do falso é a verdade. Então, nós temos aí, né, o que é negação, não é verdade que, é falso que, e a sua tabelinha. Beleza? Agora, por exemplo, nós sabemos quem são os 6 operadores, né? Quem são os 6 operadores. Agora, o que é importante a gente perceber também? Quer ver que interessante? Vem cá comigo. Se eu falar assim para você na matemática, olha que massa. 2 mais 3 vezes 4, não é? Quanto é que é 2 mais 3 vezes 4? Vamos lá. 2 mais 3, 5, vezes 4, 20. Tá certo que eu fiz? Está errado. Uai, por quê? Josimar, primeiro multiplica, depois soma. Ah, tá bom. Então você está dizendo para mim que na matemática existe uma hierarquia entre os operadores matemáticos. É ou não é? Você aprendeu colchete, parênteses, colchetes, chaves, potenciação, radiciação, multiplicação, divisão, soma e subtração. Não foi assim? Você aprendeu que lá existia uma hierarquia entre os operadores matemáticos. Quem opera o primeiro e quem opera o segundo. Aqui na lógica nós também temos o mesmo raciocínio. Só que aqui não é quem você vai operar primeiro. Porque aqui não são números, aqui são pensamentos. Isso aqui é importante, porque a força do operador, ela vai trazer o sentido principal da frase. Eu tenho uma frase gigante, eu tenho uma proposição composta gigante. Aí eu vou ver qual é o operador mais forte. Aquele operador mais forte vai trazer o que para mim? Quem eu vou fazer primeiro? Não é isso não. Aquele operador mais forte vai trazer para mim, para você, qual é o sentido principal da frase. Qual é o sentido principal daquela proposição composta. Porque dependendo do sentido principal, por exemplo, eu quero a negação daquele pensamento. Aí você vai ver qual é o operador mais forte que traz o sentido principal para eu poder fazer a negação. Quero fazer uma equivalência. Ah, quer uma equivalência? Qual lei que eu vou usar, Josmar, de equivalência? Veja qual é o operador mais forte. O operador ali mais forte é o sim, então. Então, a equivalência da condicional. Então, é importante você saber quem é o mais forte e quem é o mais fraco. Porque a força dos operadores traz o sentido principal daquele pensamento composto. Então, coloca essa observação comigo aí, né? Eu quero isso aqui de você, ó. Coloca assim, ó. Hierarquia entre os operadores lógicos. Hierarquia entre os operadores lógicos. Isso é importante demais. Eu quero do mais forte, colocar mais, que é o mais forte, para o mais fraco. Beleza? Eu quero do operador mais forte para o operador mais
fraco. Josimar, do mais forte para o mais fraco. E sem esquecer o seguinte, né? Que essa hierarquia, o que essa hierarquia significa para mim? Olha só, essa hierarquia, o que ela faz é o seguinte, ela traz o quê? É o sentido, né? Ela fornece, ela oferece o sentido principal. Porque se eu trabalho com os pensamentos, é importante eu saber o que você está me dizendo. E eu vou saber o que você me está me dizendo quando eu vou perceber o quê? Qual é o operador mais forte do seu pensamento composto. Então, o operador mais forte de todos, né, é o operador bicondicional, se somente se. Ele é o mais forte. Abaixo dele, nós temos o condicional. Depois, na mesma intensidade, nós temos o e, o ou e o ou. E o mais fraquinho de todos é a nossa negação. Beleza? E essa hierarquia, ela oferece o que, Josmar? Oferece o sentido principal. Então, se eu tenho uma proposição composta com e, com ou, com si, então, o si, então, vai ser o principal. Beleza? Perfeito? Lógico que nós deveremos ver depois o quê? A questão dos parênteses. Aí, se tem um parêntese separando, aí tudo bem. Que nem aquela questão anterior. Quer ver lá? Ó? Olha só. Aquele exemplo que eu dei para você. Por exemplo, aqui, ó. 2 mais 3. Vou voltar aqui de novo. 2 mais 3 vezes 4. Mas, Josmar, eu não posso somar primeiro. Mas se fosse assim, ó. 2 mais 3 vezes 4. Eu quero somar primeiro. Então, peraí. Agora você soma primeiro. Porque mais forte do que os operadores é o parênteses. Então, aqui você consegue fazer a conta. 5 vezes 4, agora tudo bem. Dá 20. Mas da forma que está lá em cima, sem parênteses nenhum, então ali o operador mais forte. Então o que a gente percebe? Que é importante esses detalhezinhos. Porque muitas vezes numa prova a pessoa fala assim, eu tenho ali o operador, né? Eu quero uma negação. Aí tem uma proposição gigante, né? Aí a pessoa, meu Deus do céu, como é que eu vou negar isso aqui? Aí você tem que partir para onde? Lá para os conceitos iniciais. Quem é o operador mais forte aqui, Josmar? É o se, somente se. Então eu vou usar a lei do se, somente se. Não, aqui é o se, então eu vou usar a negação do se, então. Beleza? Então essas são as ideias que a gente tem que ter. Porque lá na frente, para saber a lei, vai ser fácil. Então, sei escrever, sei simbolizar perfeitamente, sei qual é o pensamento principal, fica tudo mais fácil. Beleza? Então, nós vimos, né, agora, finalizamos quem são os operadores lógicos, né, vimos essa parte teórica toda. Agora, nosso próximo passo é o quê? Nós vamos treinar essa parte teórica. Primeiramente, simbologia escrita. Simbolizar umas provas bem bacanas agora, as atuais, né? Bem atuais mesmo. Depois, né? Aí a aplicação de tabela verdade. Por etapas, para que você entenda perfeitamente. Beleza? Então, até o próximo bloco, onde nós iremos estar treinando com exercício essa parte teórica que nós vimos. Até daqui a pouco.